Como ter conversas difíceis sem comprometer a saúde mental. Eu tenho certeza que você já deixou para trás aquela conversa que precisava acontecer, né, principalmente no trabalho, por medo de retaliação, por medo de ser julgada, por medo de perder a relação com a outra pessoa. Mas tudo que você não resolve, volta. Sou Ingrid Capper, sou psicóloga, fundadora da Marim, e eu estou aqui com a Eu sou a Mariana Ferreira, sou psicóloga e sócia da Ingrid. Legal, então, aí um assunto que ambas gostamos, né, Mari? Muito, Sim, aham. né, e que, modéstia à parte, somos boas, né. Bom, somos psicólogas, né? Mas A olha, gente acaba tendo não não é dá, não é não é critério não para ter conversas difíceis. Eu conheço muita psicóloga que não consegue, mas facilita. não, facilita porque a gente tem uma noção, né, uma ideia, assim, do que precisa ser dito, como, né, a melhor forma de conversar, o melhor, momento para Mas tu conversar. sabe, Mari, que eu acho que uma coisa importante que até, antecede isso, eu acho que para a gente poder ter conversas difíceis, a gente precisa ter disponibilidade de não colocar as coisas para debaixo do tapete. Ah, sim. Sim, tem que ter a disponibilidade de querer encarar e saber lidar com aquilo que vem, né, porque conversas difíceis elas acabam provocando uma série de sentimentos para quem fala e para quem recebe, né, então, tem que ter realmente, assim, todo um preparo, um equilíbrio, né, para conseguir falar Emocional, né, o equilíbrio emocional, emocional. exatamente, para conseguir expressar, porque eu acho que uma dificuldade muito grande que a gente vê nas pessoas é a pessoa conseguir expressar exatamente o que ela quer, né, porque vem aquelas questões, sentimentais, enfim, cada um tem o seu contexto, tem as suas questões, né, psicológicas envolvidas, e acaba falando de uma forma, mas a outra pessoa não entende aquilo, né, não foi compreendido, mas porque realmente não foi a melhor forma ou o melhor momento para colocar aquilo, né. Ou ela exatamente, ou ela não se expressou, como deveria para se fazer entendida. Ou Exatamente. não escutou o outro, porque também Também. numa conversa difícil não é só falar, né, é ter a capacidade de escuta pra gente construir juntos, né. Mas enfim, Isso. né, vamos E é o tipo contando de aqui. assunto aqui que a gente vai ficar horas, né. Pode ficar horas falando, né. Então acho que vamos começar assim, por que que uma conversa difícil, ela gera tanto desconforto? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que sempre quando a gente vai falar algo para o outro, né, o nosso cérebro ele tende a interpretar aquilo ali como um conflito, né, como uma ameaça, porque tudo aquilo que envolve crítica, que envolve divergência, existe a possibilidade do outro reagir de uma forma negativa, né. Mas e aí, o que que acontece como consequência, né? Eh a gente acaba colocando para debaixo do tapete. Que pode ter, né, um alívio meio que imediato, tipo: "Ai, não quero falar sobre Perfeito. isso, deixa ali, né, não vamos mexer nisso", e aí aquele bicho vai Isso vai resolver com o crescendo. tempo, É, sozinho. aham. A pessoa tem que saber, ela vai se dar conta. Não. Exatamente, mas ela não vai se dar conta. Aquilo que não é dito não vai ser resolvido, ponto final, né. Mas o que que é isso tudo é uma interpretação. Qual é a nova interpretação que a gente tem que dar para o nosso cérebro para que a conversa difícil ela se torne menos difícil? A gente tem que olhar aquilo ali como uma construção da relação, né. Então toda vez que eu tô falando alguma coisa que eu não gostei pra Mariana, a gente tá melhorando a nossa relação. E o meu objetivo nunca vai ser atacar. Depois a gente vai falar um pouquinho aí das técnicas, né. Mas então, assim, a gente falou, né, quando a gente evita, a gente gera um alívio temporário, né, mas a gente acaba, ao longo do tempo, sempre gastando uma energia para tentar antecipar cenários, para tentar imaginar respostas, e a gente não resolveu o problema. A gente só empurrou ele para mais para frente. Então, assim, eventualmente, sim, uma conversa, ela vai gerar, como a gente já falou, ela vai gerar uma consequência, ela vai gerar um problema ainda maior. Mas não resolvê-lo vai gerar o mesmo problema, só que só está empurrando com a barriga mais para frente. Então, por exemplo, né, eu gosto muito de dar exemplo de casal, porque eu acho que casal, assim, fica bem claro. Eu conheci uma pessoa que ela ficou casada há muitos anos e ela simplesmente não resolvia nenhum problema com o marido.
Nenhum problema com o marido. E aí, claro, todas os egocentrismos do marido, ela brigava, mas não resolvia. Os comportamentos narcisistas ela deixava para lá, ela não resolvia. O que acabou acontecendo com o tempo? Ela foi acumulando. O que o outro entende, né? Porque tudo comunica, inclusive a falta de comunicação comunica, que ela estava aceitando. E aí ele foi aumentando o nível dos problemas. Foi cruzando os limites. Foi cruzando os limites, porque os problemas não foram resolvidos. Até que quando veio o sofrimento veio num tamanho insuportável. Por quê? Porque ela foi adiando uma conversa difícil. Ela foi engolindo, né? Ela e foi aí engolindo. engolindo, mas chega uma hora que tu te engasga, né? Que não cabe mais. Que não cabe mais. E aí, aí eu quero te fazer a pergunta, né, Mari? Quais são as consequências aí, né? De engolir essas situações aí difíceis por muito tempo, né? Exatamente. Assim, a gente vê que tem pessoas... Primeiro, assim... Por que a pessoa tem dificuldade de ter essas conversas difíceis? Muitas vezes ela é uma pessoa insegura. Então, ela tem medo, por exemplo, de perder um carinho, né, daquela outra pessoa. Ela tem medo de perder a consideração daquela outra pessoa. Ela tem muito medo de magoar, deixar a outra pessoa triste, né? Então, a gente percebe, assim, que há um perfil que tem mais dificuldade de ter conversas difíceis, principalmente por serem pessoas inseguras que não querem se indispor, né, com os outros. Porque conversa difícil, em algum momento, tu vai ter que te indispor, né? E aí, então, a gente fica engolindo as pessoas que acabam não comunicando, né? Não falam com um colega de trabalho, não fala com o seu parceiro, com o filho, com os pais, enfim, né? A gente vive ali em sociedade, a gente tem que ter, de tempos em tempos, conversas difíceis com vários tipos de pessoas. E aí, tu vai guardando, vai engolindo e aquilo vai transbordando, então tu te transforma numa pessoa ressentida. Tem aquele, por exemplo, né, seguindo essa linha de relacionamento, assim, amoroso, né, dentro de um relacionamento de um casal. Tu vai ficando ressentido, daí fica a pessoa fica ácida, daí ela fica só jogando letrinha. Perfeito. Né, com coisas pequenas, né? Com coisas pequenas, aí fica jogando letrinha, mas eu não tô entendendo essa letrinha que tu tá jogando. Ah, tu não tá entendendo? Então começam esses ressentimentos, começam a acumular uma tristeza, acumular uma frustração, aí a pessoa se enredou, porque assim, o que é importante, né, pessoal? As pessoas só nos tratam da forma como a gente permite ser tratado. Se eu não tiver uma conversa difícil, se eu não impor limites dentro das relações, a pessoa vai cruzar esses limites, como o caso que a Ingrid trouxe. Então, assim, se eu não comunicar que que determinada coisa está me incomodando, que eu não estou de acordo, a pessoa vai continuar fazendo, porque ela não recebeu aquela informação, né? Muitas vezes até as pessoas não fazem por mal alguma coisa, né? Então isso favorece ainda mais com que ela não pare aquele comportamento. Então a gente precisa colocar esses limites, e uma forma de colocar limite é tendo essas conversas difíceis. Só que a gente tem que arcar com as consequências dessas conversas difíceis. A gente vai saber que, claro, a gente vai pensar a melhor forma de falar, a gente vai pensar o melhor tempo de falar, mas precisa ser dito. Então, se a gente aí trazendo para um ambiente de empresa, né? Isso. Bom, o colaborador lá tá desgostoso com alguma coisa, ou pode ser com um colega, ou pode ser com a chefia, e aí ele não consegue comunicar aquilo que está incomodando. Então, daqui a pouco ele pode estar não produzindo tanto, então pode diminuir a produtividade dele. Ele pode ter conflitos dentro da equipe, porque daí ele tá falando de um jeito torto, ele tá largando letrinha, ele não tá resolvendo não tá buscando resolver aquilo ali de fato. Então, pode ter fofocas, né? Porque daí começa assim, eu não falei, eu me indispus com a Ingrid, não tive coragem de falar com a Ingrid, mas aí eu tô conversando com o meu colega, né? E aí fiz a fofoca ali, pra daí chegar, daqui a pouco até essa fofoca vai chegar torta na Ingrid, né? Porque alguém pode falar pra ela e aí pronto, aí tá feito o conflito dentro da empresa. Então, a gente tem que ter, pode gerar ansiedade, porque daí a pessoa guardou, e aí não tá sabendo muito como colocar aquilo. Então, pode até causar um burnout também. E aí, a liderança tem que ter uma colaboração nesse sentido, de perceber, de estar atenta, e também proporcionar um ambiente que possa ter essas conversas difíceis. Por exemplo, já aconteceu comigo,
Aí é aquela coisa, né, de experiência, assim, eu tive uma gerente, na época que eu trabalhava com recursos humanos, eu trabalhava dentro do RH, e aí eu tinha uma gerente, e ela tinha uma dificuldade de lidar com conversas difíceis, tinha algumas questões que ela fazia que me incomodavam, e ela não soube aceitar, né, aquelas questões, assim, ela não tinha maturidade para lidar. Mas tu falou pra ela? Eu falei pra ela, Uhum. mas ela não. Daí ela não criou esse espaço, porque o líder, ele também precisa aceitar, ele precisa criar esse espaço de diálogo, de conversa. E ela não criou esse espaço. Por mais que eu, né, tenha chegado com o jeito, com fatos, porque é importante quando a gente vai ter uma conversa difícil, a gente tem que trabalhar em cima dos fatos. Então, assim, isso aconteceu naquele determinado momento, eu me senti dessa forma. Então, assim, tem, né, toda uma forma de colocar aquilo para que fique bem claro para a pessoa entender e também, né, não gerar assim, inferências e coisa e tal. Então, se a gente trabalha em cima de fatos, contra fatos não há argumentos, Uhum. né? Então, a gente trabalha dentro da conversa difícil em cima de fatos. Eu trabalhei em cima de fatos, trouxe exemplos para ela, mas daí ela se defendeu, não criou um ambiente propício para continuar a conversa. Então, foi muito ruim, assim. E aí, a gente vê que algumas lideranças têm essa postura, não aceitam a própria crítica ou não aceitam que haja crítica no setor, porque também, né, tem a liderança, a produtividade do setor está de acordo ali com aquela liderança, Uhum. então parece que a liderança também, não, faz de conta que tá tudo bem aqui, né, não vamos criar conflitos, não vamos deixar Isso. com que os outros da empresa vejam que a gente tá, enfim, né, com algum problema e tudo mais, então não proporciona abertura para que possam as coisas serem faladas e serem resolvidas, esse é o principal. O que não é falado não é resolvido, e aí se tu não resolve uma coisa, como a Ingrid falou, bota, né, para debaixo do tapete, bom, daí Vai voltar, né? vai Eu acho voltar. até, Mari, que assim, ó, uma das coisas que eu mais percebo, tá? Que influencia um time a não ter conversas difíceis e que se refere à liderança, é a própria liderança não querer resolver os problemas, entende? Ela até pode aceitar que tu fale, mas ela tá vendo um problema e ela tá fingindo que não vê. Uhum. Porque daí o que acontece? Qual é o recado que tu tá mandando? O cara tá vendo que a fulana tá fazendo isso e não tá fazendo nada. Vai ser eu, Ingrid, uma reles analista, que vou lá dizer pra ele que a Mariana tá sacaneando os outros? Ele já viu, a Mariana fez isso com ele. Não vou ser eu a dizer. Uhum. E aí ninguém fala, né? E aí ninguém vai falar. E eu entendo quem não fale nesse sentido. Por quê? Sim. Porque, claro, as pessoas. Isso é uma coisa importante. As pessoas sempre vão se preservar, elas sempre vão se proteger. Tá? A maioria das pessoas, eu sou bastante como a Mari também, eu tenho a tendência de falar, mas a maioria das pessoas, elas vão se proteger, elas não vão se expor, elas não vão querer, eventualmente, uma retaliação, né, Mari? Não vão querer sofrer punição. Então, se o líder não deixa claro que ele vai botar o dedo na ferida se for necessário, as pessoas não vão dizer. Então, esse é o papel da liderança que é super importante, né? E aí criar, e também o líder daí criar esse ambiente, essa segurança, né, um ambiente Isso. psicologicamente seguro para que essas conversas possam acontecer e as coisas possam ser resolvidas, né? Porque Exatamente. E o que senão. acontece, né, Mari, quando tem um ambiente aí com baixa segurança psicológica, né? Qual é a consequência disso? Uhum. Exatamente. As pessoas vão ficar, a produtividade vai cair, as pessoas vão brigar, as pessoas vão desenvolver talvez depressão, ansiedade, ou até propriamente o burnout, porque daí elas não estão Isso. conseguindo se colocar. Então, assim, aquele ambiente ele vai ser adoecedor para os colaboradores, né? E se a gente vai daí para a parte de relacionamentos, daqui a pouco um relacionamento ele pode até terminar de uma forma prematura, porque coisas não foram ditas. Né? Então, assim, por que não resolveu ali quando estava uma questão no início? Né? Então, aconteceu a pessoa se comporta de determinada, né, maneira, tu não gosta, aí tu vai tipo, tá, não, mas vou relevar. Daqui a pouco a coisa ganha uma proporção muito grande, que daí né, a última gota ali para transbordar, mas assim, o tanto que já encheu aquele copo, não foi aquela última gota que fez transbordar, foi todas as questões que vieram Uhum. e que não foram tratadas, não foram conversadas, que fizeram a coisa transbordar, que poderiam ter sido sanadas lá no início se tivesse tido uma conversa mais difícil, uma conversa franca, para se resolver. Bom, a partir daqui
não gosto desse tipo de comportamento, por favor, não faça mais, enfim, né? Daí tu vai conversar, e aí a pessoa poderia, daqui a pouco, não ter aquele comportamento. Mas aí a pessoa foi deixando, ficou com medo, daí ele não vai me amar mais, ele vai me deixar, ele vai isso, daqui. E aí daqui a pouco até quem deixou foi a própria pessoa, porque não aguentava mais a situação que se criou, né? que se criou. Mas acho que uma coisa que é importante, assim, sobre conversas difíceis, né? É que, nesse exemplo que eu dei, dessa pessoa, né, que não foi tendo as conversas difíceis, acho que um detalhe que é importante, tá? Então, só resgatando um pouquinho do exemplo. Um casamento de uma pessoa que eu conheço, durante anos, ela foi ignorando os comportamentos narcisistas do companheiro. Até que aquele comportamento foi aumentando em escala e ficou tão insustentável que se tornou um comportamento quase psicopata, né? Mas o que acontecia ali? Não é que a pessoa não falava para ela. Daí nós vamos começar a entrar em como ter essa conversa difícil, tá? Não é que ela não falava. Não é que ela chegava, acontecia alguma coisa ruim e ela simplesmente não dizia nada. Quais foram os erros? Quais eram os erros que ela cometeu? Né? A primeira coisa que a gente comete quando a gente quer ter uma conversa difícil é, primeiro, querer ter razão. Eu estou indo porque eu quero te convencer de que o que tu fez está errado. A conversa difícil, ela não pode partir desse pressuposto. Eu tenho que ir para a conversa não para convencer o outro, mas para entendê-lo. Para tentar entender. E tu tem que partir do pressuposto de que o outro teve boa intenção. Tá? Então, essa é uma coisa que eu adoto muito, assim, no meu casamento, né? A gente já parte do pressuposto de que o outro tem boa intenção. Então, a minha conversa hoje, do meu marido, ela é curta. Porque a gente não parte do pressuposto que ele tá fazendo por mal. A gente já conversa dizendo assim, né? Desculpa, eu não entendi aquilo que tu falou. Daí ele explica, eu digo assim, não, se ele tá dizendo que foi sem querer, que a intenção dele foi X, Y, Z, então demora 3 minutos. Né? Então, acho que esse é um ponto, tá? Então, querer ter razão. Outro erro também que eu vejo que essa pessoa cometeu, né, no casamento é ficar na superficialidade, sabe? Então, assim, muitas vezes, não porque tu pediu para alguém não fazer algo para ti, ela vai deixar de fazer. Né? Se, por favor, não faça. Se fosse tão fácil, era só apresentar um vídeo, né, para as pessoas e as pessoas, elas mudavam, né? Então, eu acho que ter uma estrutura vai ajudar. Cuidado ao atacar, cuidado com frases como tu sempre, tu nunca, né? Fazer julgamentos antes de trazer fatos. Outra coisa, acusar a pessoa ao invés de dizer assim, ó, quando tu faz isso, eu me sinto. Isso é uma coisa que ajuda bastante, não é? Tu me faz de idiota, não. Eu me sinto vulnerável, eu me sinto, né? Isso aí também ajuda bastante, né? E aí, eu acho que aí a gente parte para uma outra coisa, né? Inclusive, nesse exemplo que eu dei desse casal, a mulher, geralmente, o que ela fazia? Ela atacava mesmo, de atacar, de agredir. Fisicamente, muitas vezes, né? E aí, claro, quando a gente chega nesse nível, e aí vem a grande diferença entre a assertividade e a agressividade, né? A agressividade é ataque. Né? A assertividade é quando eu consigo construir muito bem um argumento. Né? Claro e só fazendo um parênteses que é importante sobre essa palavra, assertividade, ela é relacionada à comunicação. Não, porque várias pessoas usam assertividade, uma estratégia assertiva, não existe, tá? Assertividade, só uma dica rápida, assim, né? A assertividade, ela se refere à comunicação. Então, se é uma estratégia, ela é uma estratégia acertada, não uma estratégia assertiva. Assertiva é comunicação. Uma comunicação assertiva é quando tu consegue ser objetivo e claro naquilo que tu tá falando. Então, só para ficar claro, porque tem várias pessoas que falam assim, estratégia assertiva, fazer uma coisa como se fosse uma efetiva, coisa... né? Exatamente, acertada e não assertiva, é diferente. Legal. Mas desculpa, te interrompi. Não, mas acho que é importante porque tem tudo a ver com comunicação, né? Sim. E aí eu acho que uma das coisas também, sabe, Mari, que a gente tem que falar quando a gente fala em conversas difíceis é quando a gente não deve ter conversas difíceis, né? Então, sim. quando é que a gente não deve ter a conversa difícil? Porque é uma sabedoria também, né? Não é sempre que ela precisa acontecer. Exatamente. Então, a gente também tem que ver a questão, de novo, dos fatos, né? Então, se é fato ou é minha imaginação? Então, aquilo que eu quero, né, conversar. É o melhor momento, e eu acho que o timing
de uma conversa difícil, ela é fundamental. Não adianta estar no calor da emoção, daqui a pouco, de uma discussão, e aí simplesmente tu vomitar tudo que tu quer falar ali naquele momento, e aí sai de um jeito torto, tu pode machucar, e aí aquela coisa, palavras não tem volta, né? Então, se tu falou, tá dito, e aí tu já falou daqui a pouco de um jeito torto, no calor da emoção, tu já magoou a pessoa daí já vai se defender, obviamente, né? E com razão. Então, assim, tem que cuidar muito, assim, qual é o tempo, pensa, é o melhor momento, a pessoa tá estressada, a pessoa tá num momento difícil, a pessoa tá num dia, né, difícil, mas então, assim, qual é o tempo? No calor da emoção, não tenha, né, essas conversas difíceis, respira, deixa passar 1 dia, até 2 dias, mas não muito também, porque daí tu vai começar a empurrar com a barriga, né, então também não é que dá muito tempo. O que acontece, né, quando a gente espera muito tempo, as coisas tendem a se acomodar. E aí tu não vai querer voltar de novo naquele assunto. Isso, exatamente. Então, assim, mas o ideal é pelo menos, né, esperar baixar a poeira, para daí tu conseguir falar e pensar muito de qual a mensagem que tu quer passar. Como que a pessoa vai entender aquilo que tu tá falando, tu já conhecendo, né, a pessoa. Então, assim, não adianta eu falar ali, botar o dedo na ferida, aí a pessoa vai se defender. Então, tem que ter muito claro quais são as melhores palavras, qual é a melhor forma de falar, imaginar como que a pessoa vai receber aquele conteúdo antes de falar, né? Fazer esse planejamento da conversa difícil, porque senão a pessoa pode se sentir ofendida, e aí tu não vai conseguir o resultado que tu quer, porque a conversa difícil tu te dispõe a ter, porque tu quer um resultado, tu quer mudanças, tu quer resolver. E aí, se não é feita na melhor forma, no melhor tempo, no melhor momento, não vai ter essa resolução. E aí, daqui a pouco vai ser só mais um estresse, né? E acho que uma coisa importante, né? Eu gosto sempre de trazer exemplos, né? Como é que eu garanto que ela vai ser efetiva? A primeira coisa que uma conversa difícil vai ser efetiva. A primeira coisa que você precisa pensar é o que eu quero com essa conversa. Né? Outro dia, uma pessoa chegou para mim e disse assim, né? O meu namorado, quando ele tá trabalhando, ele demora para me responder, eu quero conversar porque isso me incomoda. Né? Então, a primeira coisa que eu perguntei para essa pessoa é, o que tu quer com essa conversa? Aí a pessoa disse, não, eu quero que ele me responda mais rápido. Aí depois assim, mas por quê que tu quer que ele responda mais rápido? Não, porque quando ele demora para me responder, eu sinto que ele não se importa comigo. Então essa conversa tem a ver contigo, não tem a ver com ele. Exatamente. Não é para te ter essa conversa. Porque assim, eu conheço o teu namorado, ele é presente, mas o trabalho dele não permite que ele te responda na hora. Então, essa insegurança dela vai provocar uma conversa desnecessária. Vai provocar uma conversa desnecessária. E no fim das contas, é sobre ti. Então, eu acho melhor tu fazer terapia, né? Do que expor uma situação que é completamente sem cabimento. Exatamente. Porque não tem a ver com a relação. Sim. Então, isso é um ponto importante, né, Mari? Sim, e como tem isso, né? Aí que são essas questões pessoais, as inseguranças pessoais que daí tu vai projetar no outro, tu vai projetar no outro, e aí tu quer que aquela pessoa se comporte de determinada forma, pelas tuas questões, mas não que aquilo ali seja o mais coerente, né? Enfim, então também tem que ter esse cuidado. Por isso que tem que ir fundo quando a gente vai pensar em conversas difíceis, né? E tem que ser muito honesta com a gente mesma, né? E parar de projetar, que é o outro que vai me atender, que é o outro que vai fazer, né? Então, vai atender as minhas necessidades. E aí, eu acho que a gente pode falar um pouco da estrutura, né, Mari? Isso, então, como se preparar, né? Isso. Então, entender primeiro, isso é fato, não é? É mais sobre mim ou é sobre o outro? Entender o que te machuca, o que te incomoda, fazer essa análise antes, assim, né? De identificar, assim, o que tu tá sentindo com aquilo, até para poder expor ali na hora da conversa. Tirar, assim, um pouco, né, do lado pessoal, de novo, trabalhar em cima mais de fatos, né, regular as emoções, então não ser impulsiva ao falar, impulsivo, né, para não magoar, a pessoa não falar aquilo assim de propósito, ali eu sei, eu vou pegar botar o dedo naquela ferida.
E aí não vai funcionar, entendeu? Porque daí a pessoa vai o quê? Levantar uma barreira, ela vai se defender, então tem que ter esse cuidado. Se a gente quer resolver, a gente tem que cuidar para a pessoa não criar uma barreira. A forma como a gente fala vai criar ou não, ou pode, né, favorecer a criação dessa barreira ou não. Isso é muito importante, Mari. Isso é super importante. Só, desculpa te interromper, mas é importante a gente analisar, assim, quais são os gatilhos do outro. Uhum. Então, assim, ó, o gatilho do outro é quando eu chamo ele de parará, ele fica muito furioso. E o que as pessoas tendem a fazer numa conversa difícil? Utilizar os pontos fracos da pessoa na conversa difícil. Mas aí tu não tá querendo resolver. Exatamente. Aí tu tá querendo magoar. Tu tá querendo magoar, tu tá querendo criar conflito. E conflito é diferente de conversas difíceis. Exatamente. E aí, a questão do momento, como eu falei antes, né? Ver o momento adequado, não esperar muito, porque daí a coisa já se acomoda e aí vai empurrando com a barriga, mas não falar no calor da emoção, esperar um pouco, organizar os pensamentos, organizar o que vai falar, se preocupar em como que aquela mensagem vai ser ouvida, né? Conhecendo já a pessoa que está ali, né, do outro lado, para que seja, então, da melhor forma, que tenha os resultados, que é uma mudança, né? Seja ela qual for. Então, a gente vai trabalhar em cima de fatos, a gente vai, quando conversar com a pessoa, a gente vai explicar direitinho qual foi a situação, a gente vai dizer como que a gente se sentiu, como que a gente está se sentindo com aquilo, né? Então, assim, ó, não gostei desse teu comportamento que tu fez. Então, é um fato, né? Aquele comportamento existiu, a gente está trabalhando em cima de fatos. Então, assim, não gostei daquele teu comportamento. Aquilo que tu fez com que eu me sentisse muito triste, ou fez com que eu me sentisse muito insegura, ou fez com que eu me sentisse muito chateada, enfim. Então, eu não gosto de me sentir assim. Eu acho que tu pode mudar, eu acho que tu pode fazer diferente. E fazer um pedido claro também, né, Mari? Fazer um pedido claro, não quero, né, que aconteça dessa forma, ou eu quero que tu novamente. faça desse jeito. Exatamente. Né? Não significa que a pessoa vai fazer desse jeito que a gente quer, mas assim, é importante que a gente diga o fato, como que a gente se sentiu e o que a gente espera daquela pessoa. Então, essa é a ordem, né? Pensar muito bem o que a gente vai falar, esperar o melhor momento para falar, a gente tem que trabalhar em cima de fatos, a gente tem que comunicar como que a gente se sentiu e a gente tem que comunicar o que a gente espera daquela pessoa. Assim, ela vai conseguir, talvez, fazer uma mudança, ou não, tá? Pode também acontecer, né? A gente não é uma garantia, mas é importante ter esse tipo de conversa para poder resolver as questões, senão vai ser só empurrar. Eu acho que uma coisa que é importante é assim, como eu lido com pessoas que reagem mal a uma conversa difícil. Tá? Então, e só mais uma coisa também, desculpa interromper, mas uma das coisas que também funciona é perguntar para a pessoa até assim, como que tu acha que eu me senti? Até para ver se a pessoa tem alguma noção crítica daquilo que ela fez. Daqui a pouco ela falou assim, expôs uma coisa assim, num jantar com amigos. Aí a pessoa fala te expõe, né? Fala uma coisa que tu fica chateado. Aí tu fala, se eu falasse isso de ti, como é que tu se sentiria? Como é que tu acha que eu me senti quando tu falou isso e aquilo? Né? Daí pra ver se a pessoa tem um senso crítico também. Aí depois tu fala assim, bom, eu me senti assim, assim, assado, não gostei. Pode ser que a pessoa até desacredite assim, tá, mas é besteira. Assim, não é besteira. Eu tô te dizendo como que eu me senti. E eu não quero me sentir assim de novo. Então, isso favorece com que a pessoa não repita o comportamento. E eu acho que nessa linha também poder perguntar pra pessoa qual foi a tua intenção. Eu gosto muito disso porque daqui a pouco... E assim, e a pergunta não é... Eu sempre digo, quando eu faço esse tipo de pergunta para alguém, eu sempre começo dizendo assim, a minha pergunta ela é honesta, ela não é um ataque. É assim, qual foi a tua intenção? A tua intenção foi eventualmente me defender? Foi eventualmente... Porque eu quero saber mesmo. Porque não confunda impacto com intenção. Essa é uma outra coisa de conversas difíceis. Não é porque o que a outra pessoa fez, tu te sentiu atacada, que essa foi a intenção da pessoa. Porque a gente confunde muito na conversa difícil. Então, se tu conseguir separar essas duas coisas, vocês vão conseguir ter uma conversa mais leve. Então, assim, qual foi a tua intenção? Tá? E aí, voltando, né, Mari? Acho que assim, o que fazer quando uma pessoa reage mal a uma conversa difícil? A primeira coisa que eu gosto tem uma máxima da comunicação não violenta, que é um livro muito bom, curto, e que serve inclusive para crianças, é muito bom.
para lidar com crianças. Toda violência é uma reação a uma necessidade não atendida. Então, assim, claro que eu sei que é muito... De novo. Então, Então, assim, o que fazer quando uma pessoa reage mal a uma conversa difícil? Lembre-se da frase da comunicação não violenta. Toda violência é uma reação a uma necessidade não atendida. Eu tenho absoluta certeza de que a gente não tem que ser Buda, né, para aguentar uma violência. Eu sei disso, tá? Mas, assim, se for uma violência muito forte, tem que encerrar, porque daí, né, a gente não precisa aguentar isso. Mas sempre tente pensar assim, aonde é que eu toquei? Qual foi o ponto ali, né, que a pessoa... O que aconteceu ali? O que ela está me dizendo com aquilo ali? Isso funciona muito com criança. Quando eu observo meu filho, e hoje em dia já não mais tanto, mas quando ele era pequeno, quando ele tinha algum ataque de raiva, eu pensava assim, o que está acontecendo aqui? O que ele está querendo mostrar com isso aqui? Tem algumas pessoas que nunca crescem, que vão sempre agir como crianças. Então elas se irritam muito fácil, né? São impulsivas. Então elas reagem muito, muito fácil. E aí cabe ao outro ou reagir aquilo ali igualmente, ou poder olhar assim, tá, mas o que eu disse aqui que fez com que ela reagisse? Então, mantenha calma. Se a situação sair do controle, né, proponha uma pausa e retornem depois. Mas assim, gente, assim, primeiro não tem receita de bolo, assim, né? Não. Faça isso, faça aquilo. Aqui algumas dicas. Às vezes, simplesmente o outro não quer ouvir e tu vai ter que saber e vai ter que parar. E aí, eventualmente, a relação vai terminar. Não existe milagre. Tá? Essa é uma outra coisa também, né, Mari? A gente não consegue salvar tudo. Não. E a gente não tem controle sobre tudo. Não é tão eficaz. Conversas difíceis não necessariamente vai mudar o comportamento do outro, mas, de novo, a gente só... nós somos tratados da forma como a gente permite ser tratado. Então, se daqui a pouco a gente está vendo que a gente está falando, está fazendo todo ali um script e a coisa não está funcionando, eu disse, bom, então há um limite e a partir daqui, então não resolveu, não tem outro jeito e aí talvez tenha que ter outras ações mais drásticas, né? Seja no ambiente de trabalho ou seja no relacionamento interpessoal. Exatamente. Tá. Bom, Mari, acho que esse assunto ainda rende, né? Muita coisa, mas já estamos aí no tempo. Pessoal, assim, a gente vai deixar aqui embaixo o livro, né? Comunicação Não Violenta, que para mim acho que é bem simples. Tem muitos outros, né? Conversas nem tão difíceis, enfim. Mas eu acho que comunicação não violenta aí é um bom início. Então, se você gostou, já encaminha para aquela pessoa e nos vemos no próximo. Até mais. Tchau.